Boa noite, queridos irmãos. Vamos agradecer a Jesus pelo nosso encontro, por estarmos aqui reunidos para o estudo, para o aprendizado de todos nós. Viemos buscar a ajuda de Jesus e Ele se faz presente junto a nós, porque Ele nos prometeu não nos deixarmos a sós. E temos essa certeza, que estamos amparados pelo amigo divino, o nosso irmão, Senhor Jesus Cristo. E nesse pensamento, vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer a nossa prece. Vamos sentir Jesus nos dizendo: vinde a mim, vós que sofreis, que estáis cansados, aflitos, eu vos aliviarei. Eu vos ajudarei a caminhar, dando-lhe força, coragem, esclarecimento do Evangelho que Ele nos deixou. Na sua vivência aqui na terra, no corpo físico, Jesus testemunhou na sua vida tudo o que aprendemos no Evangelho, deixado, escrito por benfeitores amigos que conviveram com Jesus e trazem para nós todos os dias lições preciosas para aprendermos com Ele a aliviar as nossas próprias dores. Te agradecemos, Jesus, pela presença dos nossos benfeitores espirituais, que se fazem presente, nos inspirando, nos trazendo lições, trazendo também os nossos irmãos desencarnados, nós, os encarnados, para esse encontro de aprendizado, de amor, de fraternidade, uns para com os outros. Ajude-nos, Jesus, a sermos fiéis aos teus ensinamentos, que os nossos irmãos que aqui estão ou que vierem, possam encontrar em nós, na nossa vivência, na nossa palavra, nos nossos sentimentos, a tua presença. Ajude-nos a estarmos ligados a ti, que assim seja. Vamos estudar para o início do nosso entendimento da noite, do livro Religião dos Espíritos, a lição porque todos nós, nos dissera Jesus, aqui na terra não tem um espírito que não seja doente. Todos somos enfermos. E hoje a lição da noite vai nos trazer as nossas enfermidades, como elas chegam até nós. E quem de nós, por não seguirmos os ensinamentos de Jesus, adoecemos. Então, a lição da noite, essa lição ela foi escrita pelo Chico Xavier em uma reunião de 4/9/1959. E o título da lição é Doenças Escolhidas. Doenças escolhidas por nós. Não foi Deus que deu a nós essas enfermidades que estamos sentindo, não. São escolhidas por nós. E vai relatar tudo o que passamos aqui, como nós nos comprometemos com a vida, trazendo para nós as dores e as aflições. E ele, Emmanuel, começa dizendo: convictos de que o Espírito escolhe as provações que experimentará na terra, quando se mostre na posição moral de resolver quanto ao próprio destino.
Veja bem, que fala de Emmanuel, né? Que nós, aqui na Terra, os espíritos encarnados, nós quem escolhemos as nossas provas. E viemos sabendo de que iríamos experimentar aqui na Terra, pela nossa escolha, as enfermidades que temos, que trazemos. Ela ia desenvolver, mas isso, aliás, isso dependeria e depende do espírito que já tem condições de tomar essa decisão. Aí ele diz, é justo recordar que a criatura, durante a reencarnação, elege automaticamente para si mesmo grandes partes das doenças que se lhe incorporam às preocupações. Veja bem, e quando já temos condições de fazer a escolha, nós escolhemos, quero passar por isso, para que eu possa aprender a lição, através das enfermidades, né? E ele está dizendo que automaticamente nós escolhemos, devido o hoje que vivemos afastados das leis de Deus, leis de amor, leis de conservação da vida, né? Afastado delas, nós adquirimos as doenças e incorporamos essas incompreensões em nós, essas preocupações em nós das enfermidades. E ele diz mais, não precisamos lembrar, e olha só, que ele pega um caso leve nosso. Ele está dizendo assim, não precisamos lembrar nesse capítulo que estamos estudando agora, as grandes calamidades, os grandes erros nossos, particulares, de cada um de nós. Quais sejam o homicídio, de que o autor arrasta as consequências na forma de extrema perturbação. Ele não está falando nesses casos de homicídio. Ou o suicídio frustrado, que assinala o corpo daquele que a perpetra com dolorosos e aflitos remanescentes. E ele não está dizendo aí, no caso de um suicídio, como que a gente pode vir com o corpo, a deformação que trazemos, a perturbação que trazemos, no caso do homicídio, né? Ele está falando mais leve ainda, e a nossa dor já é grande, né? Imaginemos se entrarmos por essa fase aí de dores e sofrimentos, no caso do suicídio, do homicídio. E Emmanuel continua dizendo, deter-nos-emos de modo ligeiro no exame das decisões lamentáveis que assumimos quando, enlenhados no carro físico, quando estamos encarnados, né, no carro físico, o corpo físico, sem saber que lhe martelamos ou desagregamos as peças. Veja bem, nós martelamos e desagregamos as peças do nosso corpo físico, por isso estamos doentes, cada um traz a sua enfermidade, né? Sempre que já tenhamos deixado as contribuições do primitivismo, todos sabemos que a prática do bem é simples dever e que a prática do bem é o único antídoto eficiente contra o império do mal em nós próprios. Olha o remédio, né? Esse é o remédio para a gente. Sem que já tenhamos deixado as contribuições do primitivismo, que a gente já saiu, né? Do primitivismo, já temos uma consciência, já temos um estudo, um aprendizado. Todos sabemos que a prática do bem é simples dever e que a prática do bem é o único antídoto eficiente contra o império do mal em nós próprios.
Vamos buscar esse remédio urgente, né? Para que a gente possa se melhorar, se curar. Entretanto, rendemos-nos habitualmente às sugestões do mal, criando em nós não apenas condições favoráveis às instalações de determinadas moléstias no cosmo orgânico. Entretanto, rendemos-nos habitualmente às sugestões do mal. Estamos mais, ligados ao mau sentimento, más palavras, más pensamentos, E criamos em nós não apenas condições favoráveis à instalação de determinadas moléstias no cosmo, no nosso mundo íntimo, no nosso organismo físico, Mas também ligações fluídicas aptas a funcionarem como ponto de apoio para as influências perniciosas, interessadas em vampirizar-nos a vida. Veja bem, toda a nossa responsabilidade nessa lição. Nós somos os causadores das nossas enfermidades. E depois que instalarmos, dermos guarida ao pensamento, às palavras, aos sentimentos não bons, nós estamos ligados a essas ligações fluídicas, a energias negativas que nos adoecem. E vão muitas vezes até nos vampirizar as nossas vidas. Sejamos na ingestão de alimentos inadequados por extravagância à mesa, seja no uso de entorpecentes, no alcoolismo mesmo brando, um pouquinho só, eu não fico tonto, Mesmo nesse alcoolismo brando, no aborto criminoso e nos abusos sexuais, estabelecemos em nosso prejuízo a síndrome abdominais de caráter urgente, as úlceras gastrointestinais, as afecções hepáticas, as dispepsias crônicas, as pancreatites, as desordens renais, as irritações do cólon, os desastres circulatórios, as moléstias neoplasmáticas, a neurastenia, o traumatismo do cérebro, as enfermidades degenerativas do sistema nervoso. Agora a gente está acordando porque somos doentes, Quem criou essa doença? Por que eu estou assim? Meu Deus, será que Deus não cuida de mim? Mas nós vemos que a gente não se cuidou até hoje. Estamos assim, despreocupados com o nosso veículo físico. Além de todo um largo cortejo de sintomas outros, e ainda tem mais sintomas, Enquanto que na crítica inveterada, na inconformação, na inveja, no ciúme, no desrespeito, da desesperação e da avareza, engendramos variados tipos de crueldade silenciosa, com que viciando o próprio pensamento, atraímos o pensamento viciado das inteligências menos felizes, encarnadas ou desencarnadas, que nos rodeiam. Temos que vigiar, A nossa vigilância tem que ser constante, porque estamos assim
ligados uns aos outros. E a nossa invigilância, contraímos para nós enfermidades, fluidos negativos que nos vão trazer enfermidades muito dolorosas. E ele diz mais: exteriorizando ideias conturbadas, assimilamos as ideias conturbadas. Veja bem, a conexão que fazemos com ideias conturbadas, nós também vamos assimilar, né, ideias conturbadas que se agitam em torno dos nossos passos. Elementos esses que se nos ajustam ao desequilíbrio emotivo, agravando-nos as potencialidades alérgicas ou pesadas nas estruturas nervosas que conduzem à dor. Meu Deus, né? Por isso precisamos estudar, precisamos conhecer o mecanismo necessário, espiritual, que Jesus nos ensina para sairmos dessa conexão com energias negativas, com pensamentos que nos traz transtorno, perturbações. Mantida tais conexões, surgem frequentemente os processos obsessivos, que muitas vezes, sem afetarem a razão, não afetam o nosso pensamento, que nos esterilizam as forças e, pouco a pouco, nos domina a enfermidade, nos corrói a existência. É muito sério se viver mantendo todo o sentimento, pensamento que nos fará saudáveis aqui na Terra, no corpo físico. Aí ele diz: guardemo-nos assim contra a perturbação, procurando o equilíbrio e compreendendo no bem, expressando bondade, educação e a mais alta forma para a solução dos nossos problemas. E ele termina dizendo sobre a lição tão importante para a nossa vida. E ainda mesmo em nos sentindo enfermos, arrastando-nos embora, aperfeiçoemo-nos, ajudando aos outros. É o remédio, é o antídoto, né? Na certeza de que, servindo ao próximo, serviremos a nós mesmos, esquecendo, por fim, o mercado da invigilância, onde cada um adquire as doenças que deseja para tormento próprio. É sério a nossa responsabilidade de vivermos saudáveis aqui na Terra. Ainda precisamos de muito cuidado conosco mesmo. E aí a gente, estudando o Evangelho também, Palavras de Vida Eterna, essa lição vai nos ajudar no campo do entendimento para a nossa cura, para que possamos não desanimar de nós mesmos, mas seguir esse roteiro que Jesus nos deixa, através de Emmanuel, nas lições da noite, que nós temos condições de vencer as doenças que nós mesmos conquistamos para a nossa vida. E ele diz assim: aprendamos, no entanto, é de Paulo, capítulo 4, versículo 15, ele diz assim: medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Que a gente se ocupe com o que a gente aprendeu, né? Com o que a gente tem aprendido com Jesus, para que a gente possa aproveitar mais, ter mais saúde, através de nós mesmos. Nós podemos fazer esse equilíbrio
Nós temos no nosso corpo meios de nos curarmos. Basta que mudemos, usemos o antídoto, né? Que aprendemos, que é o ajudar o outro. Nós vamos receber. Não vamos fazer nada que venha dizer, vamos fazer para receber, mas vamos fazer o bem, tudo que pudermos, porque ele será para nós o apoio, a nossa cura. E aí, na lição de hoje, Paulo fala o seguinte, através de Emmanuel, ele diz: em muitas reencarnações passadas, adotamos igualmente a estranha maneira de muitos dos nossos irmãos, vinculados hoje ao cristianismo, cujo comportamento religioso, a vida, reajustará qual acontece a nós outros. Então, nós vamos ver aqui como ele está nos dizendo da maneira em que ainda estamos vinculados hoje ao cristianismo. E Emmanuel diz, buscávamos em outras eras o Evangelho e pregávamos o Evangelho atendendo o sentido dogmático. Queríamos o Cristo para que o Cristo... Não, queríamos o Cristo para que o Cristo nos servisse. Só muitas vezes ainda estamos assim, né? Como antigamente, no passado, como diz a lição. Buscamos Jesus para Ele nos servir. Porque a gente está enfermo, porque a gente não está bem, a situação nossa, de todos os lados, a gente está sentindo dificuldade. Aí buscamos Jesus, para que Ele nos sirva. Cultivamos a oração, pretendendo subornar a justiça divina. Veja bem, nós cultivamos a oração fazendo os nossos pedidos, de acordo com os nossos gostos. A gente esqueceu que a gente vai receber de acordo com a nosso mérito, com os nossos trabalhos, com a mudança que fizermos dentro de nós. Ainda buscamos, querendo subornar a justiça divina. Veja bem, que Deus nos dê aquilo que queremos, aquilo que precisamos e que muitas vezes não sabemos aproveitar como lição. Compartilhamos demonstrações, expressões de fé à caça da vantagem. A gente ainda compartilhava, demonstrava em expressões de fé, mas a caça da vantagem, para mim, vantagem pessoal. No imediatismo da gratificação terrestre. Veja bem se a gente não caminha ainda assim, desse modo. Muitos de nós caminhamos ainda em busca de mudar a lei divina, porque eu preciso disso, eu quero isso, mas o que eu estou fazendo para mudar a minha vida? Porque daí eu vou ter mérito, eu vou fazer a minha oração e eu vou receber. Porque eu estou me esforçando, eu estou renovando. Mas, por enquanto, estamos ainda buscando Cristo para que Ele nos sirva. Sem despertar que nós precisamos fazer esse trabalho de servir aos nossos irmãos. À face disso, temos entrado múltiplas vezes no renascimento. Quantas vezes, agindo dessa forma, nós entramos no renascimento físico e atravessado os pórticos da reencarnação, carreando a consciência pesada de culpas. Todos nós, né? Ainda caminhamos através de múltiplas renascimentos, através das reencarnações, com a nossa consciência pesada de culpas, a maneira de aposento recheado, olha só de quê? A maneira de aposento recheado de lixo
e sucata. É sério, né? O que aprendemos com Jesus é sério. Ele quer nos ver melhor. Vamos nos esforçar. Para quê? Para que a gente não adoeça. Para que a gente tenha a felicidade de trabalhar em seu nome, ajudando, servindo, não buscando Jesus para que Ele me sirva, para que tudo volte ao normal, para que eu cure, para que eu tenha saúde, para que eu possa fazer tudo aquilo que eu faço de errado, que já fiz, né? Então, veja bem, nós muitas vezes enfrentamos os pórticos da reencarnação carreando a consciência pesada de culpa, maneira de aposento recheado de lixo e sucata da existência, da experiência humana, incapaz de se abrir ao sol da bondade divina. E não conseguimos abrir a nossa consciência que todos nós devemos trabalhar em nós, adquirir méritos para que a nossa prece possa atingir o objetivo que nós pedimos. Sempre queremos que Jesus faça tudo por nós, mas a gente não faz tudo em nosso benefício. Olha só, né? Vamos abrir, né, o sol da nossa consciência para enxergar a bondade divina de Deus, o nosso Pai, nos permitir estar no corpo, um corpo perfeito que temos. Vamos abrir a nossa consciência e enxergar a bênção da nossa família junto com a gente. Irmãos que muitas vezes ainda não desejam estar conosco, mas tivemos a oportunidade dessa existência para junto estarmos e vencer esses obstáculos que criamos em um passado milenar. Olha só o que continua Emmanuel dizendo. O apóstolo Paulo, no entanto, escrevendo a Timóteo, ele que foi o campeão impertérrito da fé viva, traça a diretriz que nos é necessária à frente das lições do Senhor. Então, Paulo, o apóstolo, já vivenciava os ensinamentos de Jesus, o apóstolo vive, né? Nós somos aprendizes. Então, ele está traçando para nós o campeão de fé viva. Ele traça a diretriz para nós, dizendo, né, que a gente possa, aqui no texto do Evangelho, medita essas coisas, ocupa-te delas, para que o teu aproveitamento seja manifestos a todos, para que todos possam ver em nós a luta que estamos fazendo para nos melhorar, para vivenciar os ensinamentos de Jesus. Após valiosa série de considerações sobre os princípios evangélicos, nas quais persuade o companheiro a ler, instruir, exortar e exemplificar em boas obras. Pede não apenas para que o amigo e aprendiz medite na doutrina que aceita, mas recomenda-lhe, aplica-se a ela, a fim de que o aproveitamento pessoal dele seja manifesto a todos. Que belíssima lição para todos nós, né? Que a gente não fique só, né, no ler, no instruir os outros, mas que a gente exemplifique essa boa obra, a obra do Cristo, na nossa vida, no que falamos, no que pensamos, como sentimos, como convivemos com os outros, né? Aplicar ela a nós primeiro, para que depois os outros, os nossos irmãos, também se aproximem, vejam em nós o esforço que estamos fazendo. Termina ele dizendo, a assertiva de Paulo não deixa dúvidas, é verdadeira.
quanto nos seja possível, estudemos as lições do Senhor e reflitamos em torno delas. Aprendamos, no entanto, a praticá-las, traduzindo-as em ação, no cotidiano, no nosso dia a dia. Não vamos só estudar o Evangelho, mas vamos refletir, né, nessas lições do Senhor, para que a gente possa aprender, praticar, traduzindo-as em nossas ações, na nossa vida, no cotidiano, para que a nossa palavra não se faça vazia e a nossa fé não seja vã. Veja bem, a oração, a fé e a oração, o valor dela é da renúncia e da vivência que estivermos travado em nós. Vamos nos curar, vamos curar a nossa rebeldia, vamos curar a nossa incompreensão, vamos nos curar também porque nós muitas vezes pensamos que estamos doentes porque Deus quis assim. Não, nós nascemos aqui na terra para sermos felizes. Se estamos infelizes, a criação está em nós, mas somos destinados à felicidade e ao progresso de cada um de nós. E hoje Paulo nos trouxe, sem dúvida, o que devemos fazer para vivenciarmos esses ensinamentos, que são roteiro, que são remédio para todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos dê força, nos ajude a relembrar o que aprendemos nessa noite, para que não venhamos adoecer, mas que possamos usar o antídoto que vai nos trazer a saúde, que é fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Vamos cultivar saúde, fraternidade, boas palavras, bom pensamento, bons sentimentos e todos juntos vamos sentir a presença de Jesus em nós. Vamos sair daqui preparados para chegarmos em casa, na rua, no trabalho, onde estivermos, todos os nossos irmãos também receberem a orientação através do nosso viver, do que fazemos, do que falamos, do que pensamos. Que Jesus nos abençoe, nos dê forças para que não venhamos desfalecer, mas que estejamos com Ele vivo dentro de nós e nós atentos para a vivência do seu Evangelho. Que assim seja.